Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Ok. Aí, bem-vindos à Masterclass Leve a Vida Leve, onde eu vou te mostrar que existe sim um meio de você saber lidar melhor com o estresse e eliminar a ansiedade em qualquer situação com apenas 20 minutos. Eu estou muito feliz e honrada com a presença de todos vocês. Então, vamos começar essa jornada, né, em ponto, né? São 8 horas em ponto, vou até conferir aqui no meu celular, 8:01. Vamos lá embarcar nessa jornada juntos, né? Para quem não me conhece, eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou formada meu nome é Carla Castro, sou formada em psicologia, com pós em terapia sistêmica familiar, também fiz uma pós em psicologia hospitalar, sou consteladora, instrutora de Solution e sou também servidora pública do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E sou fundadora do espaço Vista da Serra, no bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte. Desde 2011, a gente reúne aqui diversos tipos de terapias e diversos cursos também de formação. Através desse espaço, eu tive a possibilidade, né, o privilégio de conhecer diversas técnicas. É, Vou citar algumas aqui: barras de axis, Theta Healing, Magnify Healing, Reiki, radiestesia, Feng Shui, constelação familiar, Ayurveda, Yoga, e por aí vai, né? Tecnologia Cash, Grabovoi, foram tantas experiências, né, todas muito enriquecedoras. Porém, uma dessas técnicas foi o diferencial na minha relação com o estresse e com a ansiedade. E é sobre isso que a gente vai aqui conversar hoje, né? Então, eu estou aqui hoje para te mostrar que você pode sim saber lidar melhor com o estresse, saber lidar com o estresse e eliminar a ansiedade em qualquer situação com apenas 20 minutos. E aí você deve estar se perguntando, né? Em qualquer situação, com 20 minutos apenas, isso parece bom demais para ser verdade. Então, assim, para te responder essa questão, eu gostaria de te apresentar para vocês depoimentos de algumas pessoas que já praticam essa técnica que eu vou falar mais sobre ela, ok? Peraí, deixa eu só arrastar isso aqui para cá. Aí, vamos lá. E fiquei surpresa com os benefícios que essa prática nos traz. É uma prática simples e nos leva a um relaxamento. Rapidamente nós entramos num estado de relaxamento e por nos relaxarmos, nós sossegamos também a nossa mente, né? Serenamos as nossas emoções, ficamos tranquilos. Com essa tranquilidade, nós podemos perceber as coisas com muito mais clareza, que é uma expansão da nossa consciência. Vamos seguir o conselho do Buda. Vamos cavar o poço antes da casa pegar fogo, né? Em algum momento que passarmos por uma situação de tensão, de angústia, nós já temos isso para nos beneficiar. E venho praticando desde o início, já me encantei, já senti um diferencial muito grande. E durante o tempo, a partir do momento que eu vim praticando e durante o decorrer dessas experiências todas, eu venho sentindo realmente uma mudança muito grande no foco, na consciência, na tomada de decisão, no autoconhecimento, de fato, de poder conhecer, investigar, conhecer, descobrir novas potencialidades que, na verdade, já existiam em mim, mas estavam dispersas. Me traz uma conexão comigo mesma, um foco para a minha rotina de vida diária, tomada de decisão, a realização do meu trabalho, uma expansão da consciência muito grande que essa prática
proporciona, enfim, maravilhoso. E eu estava com a síndrome do pânico, um medo assim, seríssimo, né? Fortíssimo. Essa pandemia me desencadeou uma depressão, ansiedade. Eu estava desorientada, não sabia mais o que fazer. Todos os dias eu pedia a Deus, né, que me indicasse alguma solução, porque eu não aguentava mais esse sofrimento. Aquele sofrimento que hoje, graças a Deus, eu estou ótima. E eu estou impressionada com o resultado. Eu já tinha, todos os dias eu era muito inquieta, muito ansiosa, só pensava, meus pensamentos eram só coisas ruins. Como eu modifiquei, sabe? Como tudo mudou na minha vida. Eu agradeço a Deus todos os dias por eu estar nessa calma, sabe? Nessa tranquilidade. Eu sou outra pessoa, eu me sinto feliz igual era antigamente. Ontem até cantar, eu cantei, meu marido até assustou, eu estava cantando. E foi uma coisa assim, para mim, foi uma coisa maravilhosa. Foi uma cura que eu não sei explicar, sabe? A gente acha que até, olha, milagre, porque não tem condições de uma coisa tão boa. É uma coisa fantástica, é sem explicação. Eu estou bem, estou ótima, sabe? Estou em paz, estou tranquila. Eu não estou nem acreditando na felicidade que eu me encontro. Então, cada um sabe onde que a vida pesa, não é mesmo? E se você está aqui hoje, pode ser que alguma coisa do que eu falei nos vídeos tenha entrado em sintonia com aquilo que você sente, né? Talvez também você queira ir uma vida mais leve, né? Então, eu acho que eu sou um pouco como você, ou eu fui como você. Eu queria que minha vida fosse mais leve. Eu queria poder não pensar tanto em tantos problemas para resolver, em tantos compromissos assumidos. Queria ter noites tranquilas de sono, queria me curar de uma dermatite crônica, emocional, a dermatite seborreica de fundo emocional crônica que eu tinha. Eu queria olhar para o espelho e gostar daquilo que eu via. E assim, eu queria sair de um sentimento, eu me sentia vítima e queria sair dessa sensação de ser vítima. E olha, insônia, depressão e ansiedade teve uma época da minha vida que era um coquetel diário, né? E assim, teve um momento em que tudo estava tão pesado que eu não via uma luz no fim do túnel, né? Parecia que não existia uma solução e que aquilo nunca ia ter fim. Então, contar um pouquinho da minha vida, né? Compartilhar com vocês. Eu cresci numa família simples, meu pai sempre trabalhou muito, a vida inteira dele, e minha mãe fazia as economias renderem dentro de casa, né? Quando eu era menor, pequenininha, eu era gordinha, eu roía minhas unhas, eu puxava os fios do meu cabelo e sofria bullying dos meus primos. Acho que naquela época nem existia esse termo bullying, né? Eles me chamavam de Wilza Carla. E para quem não sabe quem que foi a Ilza Carla era uma atriz gorda e ela trabalhou numa novela que chamava Saramandaia. E tinha uma cena em que ela comia tanto que ela explodia, né? Então, eles me chamavam de Wilza Carla, me chamavam de baleia assassina, e como eu sempre acabava chorando, eu virava a manteiga derretida. Então, hoje eu consigo rir dessa história. Porém, naquela época, não era leve, né? Era um pouquinho pesado para mim. Então, eu cresci. Meu pai progrediu na vida, montou uma indústria com os irmãos dele. E minha mãe deixou de ser dona de casa, foi ajudar meu pai na empresa. E eu fui estudar engenharia química na Federal. Também bem puxado, né? O curso.
E, infelizmente, foi quando aconteceu o falecimento do meu pai, e aos 22 anos de idade, eu saí da faculdade e, junto com minha mãe e meu irmão, nós fomos administrar a empresa, né? Eu tive depressão, fiz terapia, aí eu me apaixonei pela psicologia, fiz o curso de psicologia e me formei. Eu já tinha abandonado o de engenharia, né? E a empresa progrediu. Vieram as vacas gordas, e que depois de um tempo ficaram magras. E passamos, então, por um processo de falência muito desgastante, né? Durante todo esse tempo, com os compromissos, né, assumidos, eu desenvolvi uma dermatite seborreica de fundo emocional nos dois ouvidos. E era uma coisa que coçava, machucava, feria, sangrava. E eu tive que usar, então, eu descobri um colírio, que era corticoide e antibiótico ao mesmo tempo, que precisava de receita. E eu usei esse colírio por 25 anos da minha vida. Foi então que parece que vai melhorar a história, né? Não, não vai melhorar, não. Foi então que eu descobri um aneurisma cerebral, eu operei, fiquei com sequelas e tive que me confrontar com novas limitações, né? Fui mãe solteira, tive que lidar com dívidas, estudar durante 5 anos para poder passar no concurso público. Ufa, a vida podia ser, sim, tudo menos leve para mim, né? E eu acho que todos vocês devem ter aí, né, o seu peso na vida, né? Às vezes até maiores do que o meu, mas aqui eu não estou comparando, é só compartilhar com vocês esse desejo de ter uma vida mais leve. Eu sentia que devia ter alguma coisa que eu não estava conseguindo enxergar. E eu rezava, rezava, eu orava para Deus me enviar alguma solução, né? Alguma coisa que me desse um alívio. Assim como a Maria Regina, né, contou lá, ela rezava quando ela estava com síndrome do pânico, que aparecesse alguma coisa para ela. Eu também queria que alguma coisa acontecesse na minha vida. Né? Eu tinha dificuldade de relaxar, de ficar mais tranquila, de confiar no processo da vida. E, assim, para que eu me sentisse segura, eu tinha que ter o controle de tudo, mas isso é impossível, né? Aí a gente se estressa mais ainda. Então, até que, aí que a história começa a melhorar, até que eu fui apresentada a um médico, né, ortopedista indiano chamado Dr. Segu Krishna Ramesh, que fez uma outra cirurgia na minha vida, né? Ele me ensinou o exercício de solution, né? E como o próprio nome diz, foi realmente a solução na minha vida. Com a prática desse exercício, em poucos meses eu parei de pingar o colírio nos meus ouvidos, e assim, encontrei uma força interior que me tirou do lugar de vítima e me trouxe para o palco da vida como uma diretora, diretora da minha própria vida. Não é que os problemas deixaram de existir. Eles não deixaram de existir, mas eles não me abalavam tanto como antes. Passei a enxergar tudo como um aprendizado, né? E vi na prática que a melhor faculdade, assim como meu pai sempre dizia, a melhor faculdade é a vida. E eu encontrei uma maneira de assumir o comando dos meus pensamentos, das minhas emoções e da minha própria energia, né? Então, agora eu quero te contar um pouquinho como é que nasceu essa técnica, o The Solution. Foi um divisor de águas em minha vida e por isso eu resolvi compartilhar com o máximo de pessoas, né? Então eu tenho visto, assim como vocês viram em alguns depoimentos para trás, que assim é uma transformação na vida das pessoas e isso me motiva cada vez mais a estar compartilhando isso com vocês, né? O Dr. Ramesh, que é o criador dessa técnica, sempre foi dessas pessoas muito céticas, né, que guiam o seu profissionalismo por sempre aquilo que pode ser cientificamente comprovado. Foi aluno de destaque na escola de medicina, deu aula, foi professor na escola de medicina e foi chamado para trabalhar em um grande hospital em Dubai, né? Então, sua vida profissional e pessoal para ele era referência de sucesso. Ele era feliz, ele já, no seu casamento era feliz e sua vida profissional foi
chegou a ser diretor do centro cirúrgico de ortopedia desse hospital e já estava com o seu primeiro filho quando a sua esposa foi diagnosticada com artrite reumatoide. Artrite reumatoide é uma doença autoimune, não tem cura, e o tratamento causa muita dor, e o tratamento ele é feito à base de corticoides, anti-inflamatórios, e em alguns casos até remédios que são utilizados no tratamento de câncer. Né? E o Dr. Ramesh e a doutora Chiles queriam ter mais filhos. E esse tipo de tratamento poderia ser prejudicial ao neném. Então, eles não queriam que ela se submetesse e usasse esses medicamentos. Foi aí que o Dr. Ramesh começou a entrar em conflito com ele mesmo, uma crise ética. Porque, olha só, ele era médico, cirurgião, ortopedista. Para os pacientes dele, ele não pensava duas vezes em prescrever corticoides, anti-inflamatórios e outros remédios. Mas, para a doutora Chiles, esposa dele, ele não queria que ela usasse. 2 pesos, 2 medidas. Então, assim, depois de muito sofrimento, porque ela não tomou esses medicamentos, depois de muito sofrimento, um amigo dele falou assim: olha, você tem que procurar uma medicina alternativa, uma terapia alternativa. Então, ele começou a usar outras técnicas, como a homeopatia, e ele fala que durante o tempo que ele estava usando a homeopatia não adiantou de nada, que a dor só aumentou, e ele foi para a Ayurveda, e depois para terapias com metais, com ouro, e nada resolvia. Até que alguém falou que ele precisava ir numa palestra de Reiki, num curso de Reiki. Ele, com muita relutância, ele acabou indo, e ele fala que esse curso de Reiki foi para ele um divisor de águas, foi um dia muito feliz na vida dele, que quando ele voltou, ele começou a aplicar o Reiki na esposa e ela melhorava, porém voltava, mas aliviava muitas dores. Então, ele sabia que ali, naquela energia, tinha um caminho. Então, ele começou a estudar todas as terapias energéticas, tudo que dizia respeito à energia, energia do corpo, corpo energético, ele começou a estudar isso, né? E até que ele desenvolveu um exercício simples, mas que vai trabalhar de maneira muito profunda com a energia do coração. E ele pediu para a doutora X, para ela praticar esse exercício. Ela começou a praticar, e assim, eles ficaram com profunda alegria ao perceber que os sintomas foram diminuindo e desapareceram. E até hoje, isso tem mais de 20, 30 anos, que ela não tem nenhum sintoma da artrite reumatoide. Então, o que que eles fizeram? Ela é pediatra, né? Ele, ortopedista. Eles começaram, nos consultórios, a receitar, além dos medicamentos tradicionais, eles começaram a receitar aquele exercício para os próprios pacientes. E eles se surpreenderam, porque começou a surgir nos consultórios dele pessoas que não eram pacientes da pediatria e nem pacientes ortopédicos, mas eram pessoas que ouviram dizer, né, que foram indicadas por seus pacientes e que estavam ali para aprender a fazer o exercício. Mas o ponto de virada dessa história do Dr. Ramesh foi quando, ao visitar a sua família na Índia, pela segunda vez, ele é diagnosticado com dengue hemorrágica. Só que dessa vez, ele é desenganado pelos médicos e internado na UTI de um hospital. Dentro da UTI, a única coisa que ele podia fazer era aquele exercício que ele tinha elaborado para a própria esposa. E ele saiu de lá andando muito bem, surpreendendo todos os médicos, e naquilo que ele sai do hospital bem, ele se conscientiza que a missão de vida dele era ensinar esse exercício para o maior número de pessoas que ele pudesse. Então, ele decide abandonar a medicina tradicional e, segundo as suas próprias palavras, se dedicar a uma medicina que ele chama de medicina do futuro, uma medicina
que vai ensinar para as pessoas sobre a sua própria energia e como gerenciar essa energia dentro de si mesmo. E hoje ele se dedica aí a ensinar essa técnica, né? Ensinar a técnica e ensinar que a vida pode ser mais leve, mais simples e muito mais divertida. Né? Aqui está a foto dele, o Dr. Ramesh, a doutora Chiris, as duas filhas dele, e essa foto que você vê aí, um monte de gente sentada num gramado, é um gramado de futebol, e as pessoas aí estão praticando o Dissolution, né? Lá na Mongólia. Lá o pessoal é adepto dessa prática e é muito difundido lá. Bem, depois de ouvir a minha história e ouvir a história do Dr. Ramesh, e ouvir também a história da Maria Regina, da Luciana, lá de Volta Redonda, e da Ângela Campelo, eu quero que vocês conheçam mais duas pessoas, que é a Ieda e a Mônica. Porque, assim, esse sentir o corpo é sentir o meu eu interior, né? E falo para você, eu vou te falar uma coisa aqui no grupo. Hoje eu fui ao médico, a endocrinologista, falo, pratiquem. Você tem batido muito nisso. Então, eu tinha diabetes, há 2 anos estava 250, diabetes tipo 2, e hoje eu estou pré-diabética. Para mim, e assim, a tranquilidade, a serenidade, eu tenho falado muito para vocês, né, Carla? Eu estou num estado de serenidade que, assim, que esse que é esse sentir o corpo o tempo inteiro, estar dentro da minha casa. Nossa, não tem preço isso, eu só tenho que agradecer o tempo inteiro e divulgar a prática, porque essa sensação que a gente sente, não tem nem como falar, explicar, como diz aí, viver, né? Vivenciar, né? Eu sou praticante de Dissolution há mais de 3 anos. Eu tenho hérnia de disco, é uma doença crônica nas vértebras lombar, L3 e L4, e já faz mais de 7 anos. A indicação é cirúrgica e eu já havia praticado várias intervenções médicas, dentre outras práticas também, inclusive yoga, meditação, e achei a técnica, conheci a técnica Dissolution e comecei a praticar. Eu tive um bom desempenho da técnica e um bom resultado da dor crônica. Além da dor crônica, eu tenho, às vezes, dor de cabeça. E as dores de cabeça são devido a hormônios. Então, eu tenho praticado a técnica também e ela tem me ajudado muito. É uma verdadeira solução que vem de dentro. Então, gente, eu queria agora que vocês fizessem uma pequena autoavaliação. Eu coloquei aqui, ó, você tem sintomas de estresse? E listei alguns dos sintomas, né, de sintomas que advêm do estresse. Né? Eu vou ler e vocês vão se autoavaliando aí, ok? Tensão muscular, dor na nuca, aperto na mandíbula ou ranger de dentes. Acidez estomacal, indigestão, gases, dor abdominal. Hipertensão, taquicardia, palpitação. Dor de cabeça, enxaqueca. Perda de memória. Síndrome do pânico. Distúrbios do sono, insônia. Perda de apetite ou comendo em excesso. Cansaço já ao se levantar de manhã. Menor eficiência no trabalho, irritabilidade excessiva, agressividade, ansiedade, nervosismo, pensamentos obsessivos, rodando sempre no mesmo lugar ali, no mesmo assunto, melancolia, apatia, depressão, dificuldade de concentração ou de tomar decisões. Bem, se você identificou um ou mais sintomas desses sintomas aí, não se preocupe.
Você não está sozinho, não está sozinha. Segundo a OMS, já existe uma pandemia de estresse. O estresse virou uma pandemia e atinge 90% da população mundial. Vamos falar, então, o que é estresse? O que é o estresse? É um evento externo ou interno, real ou imaginário, que nos coloca em estado de alerta e diante do qual nós temos três posturas: lutar, fugir ou fingir de morto, né? Então, o estresse, ele pode ter várias causas. Ele simplesmente muda a roupagem de tempos em tempos. Porém, o mais importante é a gente tomar a consciência que a sensibilidade ao estresse tem uma origem interna a nós, na nossa incapacidade de lidar com os desafios, de se adaptar às mudanças que a vida exige, de nossos medos, em nossos desejos de controlar a realidade externa e na nossa incapacidade de lidar com nossas próprias emoções, as nossas dúvidas. Ok? E o que é a ansiedade? Né? A ansiedade é uma resposta emocional caracterizada por sentimentos de preocupação, de medo, de apreensão em relação a situações futuras, que podem ser reais ou imaginárias, né? E ela pode manifestar também sintomas físicos, mentais, afetando a qualidade de vida e o bem-estar do indivíduo. É a ânsia por resolver essa situação de estresse real e imaginário, é querer pensar em todas as variáveis possíveis mediante a possíveis soluções. Então, é algo assim meio que infinito, né? A ânsia por um controle e pelo resultado. Bem, então nós vamos falar agora como é que funciona esse processo mental que nos conecta com a ansiedade, com esse estresse do dia a dia. Vamos lá. O cérebro, ele, desde que nascemos, a gente é estimulado a procurar as respostas para as nossas questões fora de nós mesmos. A gente se entope de conhecimento, achando que isso vai garantir que a gente tenha uma solução, uma resposta. Mas a gente sobrecarrega nosso cérebro, privilegiando a razão como o único caminho capaz de trazer a solução. Porém, o excesso de pensamentos também traz problemas, também traz consequências. E segundo estudos da Universidade de Southern, na Califórnia, nós temos aproximadamente de 50 a 70 mil pensamentos por dia. Isso mesmo, pasmem, né? E 47% deles não têm relação com o momento presente. Ou estão vinculados ao nosso passado, ou estão fazendo conjecturas sobre o futuro. Então, se a gente parar para pensar, quase 50%, 47%, quase 50% do nosso tempo, ou nós estamos no passado, ou nós estamos no futuro. Vivendo, como é que a gente vive o presente? A gente vive o presente e acaba vivendo no piloto automático. Né? Esse fluxo de pensamentos, eles são... Peraí. Aí. Esse fluxo de pensamentos intenso que a gente tem, eles são retroalimentados pelo meio externo, pelas notícias, pelo uso das redes sociais, criando um ciclo vicioso, na maior parte das vezes, negativo, né? O excesso em si já é negativo, né? Que rouba ainda mais a nossa energia, como se colocássemos mais lenha na fogueira. A gente já tem tanto pensamento e ainda chega mais informação. É como essa foto aqui que eu coloquei antes, né? Lá no estresse. O cara já está pegando fogo a cabeça dele. E aqui o meio externo, coloca mais lenha nessa fogueira. Então, eu não estou propondo aqui uma desinformação, uma alienação, mas você tem que avaliar se a quantidade de informação não está sendo excessiva, e se estiver, com certeza isso não vai te ajudar, né? E segundo outro estudo
da mesma Universidade do Sul da Carolina, o volume de informações produzidas no mundo, ele dobra a cada 2 anos. E isso só tende a aumentar, né? A gente percebe como é que a vida está acelerada e como é que a gente é surpreendido cada vez mais por avanços tecnológicos. Então, esse volume de informação, que dobra a cada 2 anos, daqui a pouco vai ser multiplicado por 10, por 1.000, a cada 2 anos, né? Então, já que somos programados desde que nascemos, para procurar essas respostas para nossas questões fora da gente, a gente é habituado a achar que a resposta tem que estar fora da gente. Mas diante de tanta informação, achar a resposta certa parece ser achar uma agulha no palheiro, porque você junta com o que você já tem dentro da cabeça, mas com todas as informações que vêm de fora, e então, né, é o contrário, o excesso de informação nos estressa mais ainda e gera mais dúvidas ainda. E segundo a OMS, já existe uma infodemia, uma pandemia de informações, né? Então, que está adoecendo, inclusive, o ser humano. Termos como ansiedade de informação, infoxicação, infobeso, síndrome da fadiga informativa e telite, isso mesmo, uso excessivo de telas digitais, de TV, de celular, estão sendo usados, esses termos estão sendo usados para definir os sintomas que as pessoas estão tendo, né? A respeito dessa infodemia. Esse excesso de informação, junta com a nossa informação, pode nos trazer não somente uma solução, mas diversas. É o que gera dúvida, que eu acabei de falar. E aí a solução fica parecendo achar uma agulha no palheiro. Quanto mais a gente busca respostas fora da gente, maior é a chance da gente se desconectar da nossa essência. Maior é a chance das nossas escolhas não estarem em sintonia com o nosso propósito de vida, com a nossa alma. E, assim, a gente acaba tomando a decisão errada, né? Então, nós somos condicionados a resolver nossos problemas de uma forma mental, e esse processo mental consome muita energia. Segundo o Dr. Ramesh, esse processo consome até 80% de toda a nossa energia vital. E aí eu pergunto para vocês, se 80% da minha energia vital é consumida pelo processo mental, o que sobra para o meu corpo fazer o resto das coisas que ele tem que fazer, que são funções também vitais, né? Digestão, o coração bater, o pulmão, né? Pegar o oxigênio e nutrir o sangue com oxigênio, os rins limparem o sangue, o controle hormonal, a fabricação de anticorpos. Então, isso tudo o corpo tem que fazer com 20% só da nossa energia vital. E vocês acham que 20% dá? O que acontece, então, é que o corpo ele não consegue se equilibrar de forma eficiente. Com o passar dos anos, o que acontece? Isso acarretará em nosso próprio corpo físico dores, doenças, e por aí vai, doenças psicossomáticas, né? Então, para o Dr. Ramesh, ele fala que a maioria das doenças tem uma origem comum, uma causa comum, que é o estresse repetitivo. Então, essa primazia da razão nos fez evoluir muito da pele para fora. Nós evoluímos tecnologicamente muito, né? Cada vez a gente fica mais surpresos com os avanços. Mas e da pele para dentro? O ser humano evoluiu? Será que esse jeito de resolver os problemas é o melhor jeito? Então,
eu estou aqui hoje para te falar que existe um jeito que conduz a uma solução dos problemas de uma forma muito mais leve. O que você faz quando você cai num buraco? A primeira coisa que você faz é não cavar, né? Ou né, se você está dentro de um buraco, você não vai cavar mais. Porém, muitas vezes a pessoa continua, sem perceber, cavando, cavando, cavando e se afundando cada vez mais. Talvez ela ache que se ela cavar, ela vai sair num outro lugar, mas ela não sabe que ela só está se afundando cada vez mais, indo para um lugar mais fundo. O mesmo acontece com o nosso processo mental. Muitas vezes a pessoa fica tão viciada nesse fluxo mental de seus próprios pensamentos que nem percebe que aquilo não vai tirá-la da situação em que se encontra e pode até mesmo piorar, né? Eu, como psicóloga, eu sempre assim senti que em determinados momentos as palavras não davam conta do que a gente sente, né? De ver, a gente não dá conta de verbalizar tudo aquilo que a gente tem dentro do coração, dentro da gente. Sempre acreditei que devia ter uma outra dimensão energética em nosso ser. E essa dimensão não é ensinada nas escolas, não é ensinada nas faculdades. Einstein já falava, nenhum problema pode ser resolvido pela mesma consciência que o criou. Nós temos que reaprender a ver o mundo, né? A gente precisa mudar a nossa percepção. E é necessário que a gente amplie essa percepção. Só que, em estado de estresse, a pessoa está em luta ou fuga o tempo inteiro. Ela está em estado de alerta, porque ela se sente ameaçada. Nesse estado, ela está desconectada de si mesma, né? A percepção dela está voltada para fora, para tudo aquilo que ela considera uma ameaça, seja real ou seja imaginário. Perceber, primeiro, perceber essa quantidade excessiva de pensamentos. Estar consciente da energia, do fluxo de energia que é desperdiçado nesse processo, isso já é o primeiro passo para enxergar que existe uma outra forma de resolver problema, uma outra forma melhor de estar no mundo, uma forma mais leve de se viver. Eu sempre me perguntava, né, quando a vida estava muito pesada, eu falava assim, meu Deus, a vida não pode ser isso tão pesada, a vida tem que ser mais leve. E eu acho que isso virou um mantra na minha vida, a vida tem que ser mais leve, até que eu achei The Solution. Então, quando os sintomas aparecem no corpo físico, é porque o nosso corpo energético já não deu conta, ele já está sobrecarregado. O nosso corpo ele tem uma capacidade incrível, incrível de se reequilibrar. Por isso que a gente dorme, né? Para ele se reequilibrar. Porém, quando submetidos a condições extremas de estresse repetitivo, é como um elástico. A gente vai esguiçando o elástico, tem uma hora que ele fica todo esguiçado, não é? E assim é o corpo. Não dá conta de se reequilibrar novamente, sozinho, e acaba adoecendo, né? Então, quando eu conheci o Dr. Ramesh, tudo que eu acreditava em termos de energia, lá no fundo do meu coração, eu tinha essa sensação, ele encontrou ressonância no que ele me ensinou, nos ensinamentos do Dissolution, no exercício Dissolution. Então, no percurso para curar a sua esposa, o Dr. Ramesh constatou que o coração não tem apenas 4 câmaras físicas. Ele tem 4 câmaras físicas, mas além disso, ele tem câmaras energéticas, muitas outras câmaras energéticas, e que cada câmara energética do coração está vinculado com um aspecto da nossa vida, né? E há algumas curiosidades do coração que eu gostaria de falar, porque talvez vocês não saibam, né? Na gestação, o primeiro órgão a ser formado, e quando ele fala dessas câmaras energéticas do coração, ele nomeia isso como anatomia oculta do coração.
coração é o primeiro órgão a ser formado, na gestação, ele é o primeiro órgão a ser formado, antes do cérebro. Então, a gente pode falar que o primeiro cérebro não é o cérebro, é o coração, né? E pesquisas já comprovam que o coração emana ondas eletromagnéticas, assim como o cérebro, porém 5.000 vezes mais potentes que a do cérebro, capaz de influenciar as informações ao nosso redor, né? Observou-se também que há uma comunicação entre o coração e o cérebro, só que o coração manda muito mais informações para o cérebro do que o cérebro para o coração. Então, nós temos dentro de nós, né, uma usina, dentro do nosso coração, uma usina energética, que além de emanar e influenciar o mundo à nossa volta, ele também contém dentro de si mesmo um outro campo de informação, que estão além, vai muito além do que aquilo que cabe entre nossas orelhas, ou num currículo vitae, né, ou num currículo escolar. Mas então, por que que a gente não sabe acessar facilmente essa energia e esse conhecimento que tem dentro da gente? Bem, é o processo mental intenso e estressante, né? Nos faz nos desconectar e perder essa capacidade de nos autocuidar, de nos auto-perceber. O que o Dr. Ramesh, com a técnica Dissolution, quer é ensinar como você pode se desprogramar dessa identificação com o processo mental. Sair do estilo de vida desconectante e acessar uma energia que já existe dentro de você. Acessar um professor interno. Então, o objetivo principal do Dissolution é diminuir esse fluxo mental ao máximo e se conectar com uma referência interna, com uma consciência que te trará serenidade e paz. Mas esse caminho é um caminho, assim, individual de cada um. O que a técnica faz é mostrar o passo a passo para acessar esse caminho, fazendo com que percebamos e tomemos consciência deste imenso potencial interno que existe em nós. O Dissolution é esse despertar do professor interno. Então, até agora, tudo que eu passei a respeito do processo mental, sobre a energia do coração, sobre esse campo, né, de informação, até agora, isso é o máximo que eu consigo de conteúdo passar para vocês nesse tempo que a gente tem aí reduzido, né? De 1 hora. E se você quiser, então, dar um passo além nessa jornada, eu tenho uma oferta para te fazer. Esse conteúdo que acabamos de ver é o início de uma jornada que começa no seu cérebro e vai até o seu coração. Então, para você que quer dar um passo a mais e ter acesso ao método completo, passo a passo para sair de uma mente tumultuada, que desperdiça energia, podendo até te fazer adoecer, e conseguir conhecer, perceber e direcionar o grande potencial energético do seu próprio coração. Para você que quer saber lidar com o estresse e eliminar a ansiedade em qualquer situação com apenas 20 minutos, eu preparei o Imersão Dissolution. Porque não tem como eu te ensinar uma técnica tão profunda em 1 hora. Aí você pode me perguntar, mas Carla, o exercício não leva apenas 20 minutos? Né? Bem, aí eu te falo, você chegou aqui na sua vida, nessa situação da sua vida, anos sendo programados nesse processo mental. São anos de formatação, de uma forma de estar no mundo, né? Então, em um tempo tão pequeno, eu não tenho como te desprogramar, ou você se desprogramar, e adquirir essa nova percepção, essa nova consciência da energia do seu coração, e para isso a gente precisa treinar a sua percepção, treinar a percepção dessa energia, né? E isso a gente faz na imersão Dissolution. Então, deixa eu te mostrar como é que vai funcionar a imersão Dissolution. Ela vai acontecer no dia 9 de novembro,
de 8 às 18, e é presencial, no Espaço Vista da Serra, ou online, ao vivo, pela plataforma Zoom. Deixa essa data reservada do dia 9 de novembro. Né? Você tem um encontro muito importante, um encontro com a pessoa mais importante para você, que é você mesmo. Né? Deixa essa data reservada para você, e após as inscrições, as instruções mais detalhadas sobre o presencial e sobre o online vão ser passadas por e-mail. Quem é de Belo Horizonte pode fazer aqui a imersão, num ambiente totalmente preparado para isso, e tanto a imersão presencial como a online, a qualidade da entrega é a mesma. Você tem que entender que a gente está falando de energia, né? A exemplo disso foram os depoimentos, né, que vocês viram. A Ieda, ela é de Redenção no Pará, a Regina, a Maria Regina, mora em Bombinhas, né, em Santa Catarina, a Luciana mora em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Então, todas fizeram no online e foram impactadas da mesma forma. Então, o que você vai receber nessa imersão? O nosso objetivo, nosso encontro de 8 horas, que vai acontecer no dia 9 de novembro, tanto ao vivo, né? Tanto presencial como online ao vivo. Nós vamos praticar o passo a passo da técnica, e você vai tomar consciência de cada ponto por onde a gente passa. Você vai ter a oportunidade de treinar essa percepção e tomar consciência do seu próprio corpo energético, né? Não tem como você querer gerenciar a sua energia, gerenciar melhor a energia, se você não sabe como ela está funcionando dentro de você mesmo. E a partir daí você vai poder diminuir o desperdício de energia desse processo mental, né? Você vai aprender também a diminuir o impacto das fontes de estresse na sua vida, silenciando a sua mente e, com isso, ter mais clareza mental e aumentar a sua capacidade de raciocínio, resolvendo os seus problemas com muito mais rapidez e eficiência. Então, com a diminuição do impacto das fontes de estresse e do fluxo de pensamento, você se mantém no momento presente. Não fica, né, naqueles 50% no passado ou no futuro. Você vai aprender a eliminar as dores físicas, cansaço e fortalecer, focando nos pontos certos do seu corpo energético. Você vai aprender a direcionar a sua energia para os lugares onde ela está faltando, promovendo mais equilíbrio nos níveis mentais, emocional, físico e energético, né? Eliminar a ansiedade, aquietar a sua mente, equilibrar as emoções, aprendendo a se conectar com a sabedoria que já está dentro de você. E conhecer aí a anatomia oculta do coração. Você poderá se livrar da dependência de ajudas externas, como uma dependência química de remédios, dependências emocionais, e ficará independente para assumir o comando energético do seu corpo, do seu próprio corpo, e poderá usar essa técnica sempre que precisar pelo resto de sua vida, né? Então, o Dissolution, opa, esqueça aqui. Então, o Dissolution, vocês serão capazes de acessar esse potencial do coração, mudar a sua relação com o estresse, de forma que não seja o estresse a guiar os seus passos, mas nem as suas decisões, né? Porque geralmente o estresse acaba guiando a gente. Mas sim, você percebe que o estresse é simplesmente o mundo te dizendo para você mudar um pouco a sua visão. Você vai conseguir ver que a vida, ela te pede para olhar para a única coisa que é eterna em você, a sua consciência, né? Após participar do workshop do Imersão Dissolution, muitas pessoas falam assim, eu vou poder praticar sozinha? Sim, você já vai ter autonomia de praticar sozinha. Algumas pessoas ficam, né? Como é que é isso? Como é que podem surgir dúvidas?
Então, pensando nisso, eu montei uma sala online, de prática semanal do The Solution. Então, se você faz a imersão, depois, por 2 meses, uma vez por semana, a gente se encontra no online para fazer a prática junto. São 8 encontros. Isso é um bônus que eu dou para os praticantes de Solution da imersão, né? E, olha, eu acredito tanto nessa técnica, eu já vi tantas mudanças acontecerem na vida das pessoas a partir desse exercício, que eu vou estender a garantia do produto, né? Após a imersão, você ainda tem 14 dias após a imersão para falar, olha, eu não gostei, não adiantou para mim, eu te devolvo, né, o que você investiu, ok? Ah, Carla, mas por que que você tem tanta certeza assim? É como depoimentos como esses que você vai assistir aqui, que eu tenho tanta certeza que o The Solution funciona. E foi fantástico. Foi fantástico por quê? Porque, na realidade, eu esperava uma coisa mais. Que não fosse tão fácil. É muito fácil. E ele leva a gente a um estado de relaxamento que é muito grande. A gente consegue várias coisas a nível físico. Né? Então, isso para mim foi muito interessante, sabe? Eu aconselho, acho que vale a pena, sabe? Carla, foi muito bom, valeu muito, sabe? E o que isso trouxe a nível físico, a nível mental, para mim, foi ótimo. É um instrumento riquíssimo, inteiramente vivencial, para que você possa, com tranquilidade, aprender a se auto-aplicar a técnica e já obter resultados satisfatórios. É um investimento em sua saúde física, mental e emocional. Vale muito você conhecer de perto. A história dessa técnica criada pelo Dr. Ramesh é emocionante. E a Carla mostra algumas curas proporcionadas pelo uso dos exercícios energéticos. O que mais gostei nessa formação é saber que o controle de minha saúde e do meu bem-estar estão em minhas mãos, à medida que, de forma prática, a Carla nos ensina a equilibrar nossa energia. É incrível como exercícios simples me possibilitaram, no curso, uma profunda vivência de paz interior. Super indico o curso The Solution. Eu sugiro a todos que tiverem oportunidade que participem desse workshop. Vale a pena. Vamos seguir o conselho do Buda. Vamos cavar o poço antes da casa pegar fogo. Né? Em algum momento que passarmos por uma situação de tensão, de angústia, nós já temos isso para nos beneficiar. Muito interessante, eu descobri meu coração, que ele existia. E a sensação que eu tive é que eu tinha sempre um anjinho que estava dentro do coração e um diabinho que estava dentro da minha mente. Eu passei o curso inteiro nessa esgrima entre o anjinho e o diabinho. Mas quando chegou no quinto passo do coração, aquele mar tomou conta de tudo. Então foi muito interessante essa experiência. Ou seja, a gente fica tão manipulado e maquinado a vida toda, desde que você nasce, você ser isso, você ser aquilo, você ter a mente assim, você não fracassar, você ser uma pessoa melhor, que você cria tantas questões na sua cabeça, que você simplesmente esquece do realmente valor da sua vida, que é o seu coração. A descoberta dessa riqueza que é essa potência desse órgão que é o coração. E foi isso que me atraiu muito na técnica, que eu acredito que as pessoas não têm essa informação, o quanto o nosso coração ele é poderoso. E foi isso que me atraiu e agora eu realmente eu quero ter mais disso, mais disso.
Eu estava com uma insônia muito forte, já tinha um tempo, me sentindo cansada, sentindo fadiga. E depois de realizar a técnica de solution, nossa, para mim foi um divisor de águas. Eu comecei a focar mais em mim, a colocar atenção, a minha consciência naquilo tudo que eu estava sentindo. E vi que era por conta realmente de tudo que eu abracei. The solution, para mim, é a solução dentro de cada um de nós, porque nós precisamos olhar para dentro de nós, focar naquilo que a gente está sentindo. E o The Solution, ele dá essa condição para nós. Então, para quem ainda não fez, faça. É uma técnica libertadora. Então, pessoal, eu queria perguntar para vocês, quanto custa para você manter esse estilo de vida estressante? Com remédios, terapias, médicos. Estudos apontam que o brasileiro gasta, em média, pelo menos 10% da sua renda com remédios. Isso sem contar com outros custos na área de saúde, né? E esse custo é muito caro. É muito caro ter uma vida sem foco, desperdiçando tempo e energia com coisas que não vão te trazer resultados. A técnica de solution é uma solução que você vai ter sempre na sua mão, para lidar com o estresse, eliminar a ansiedade em qualquer situação. E várias pessoas já utilizam com resultados evidentes, como vocês puderam ver, né? O valor dos benefícios são imensuráveis. Então, agora, deixa eu te passar o quanto que custa, né, hoje, você participar da imersão The Solution. Hoje, o valor é R$ 954, você pode dividir em até 12 vezes de 12 vezes de R$ 95,21, né? Mas, para quem está aqui na Masterclass, até domingo, no dia 27, eu vou fazer uma oferta especial de Black Friday, não vai ser esse valor, você paga R$ 675 à vista, ou 12 vezes de R$ 67,37, até no dia 27 de outubro, às 23 horas e 59 minutos, né? Depois desse prazo, o valor volta a ser 954, ok? É pouco mais, né, se você pensar no valor de 675, é pouco mais de R$ 2,00 por dia, se você dividir, para você aprender algo que você vai utilizar o resto da sua vida. E sempre que você se sentir desconectado, estressado, ansioso, né? Então, aqui, agora você tem 3 alternativas, né? Lutar, fugir ou fingir de morto. É mais ou menos isso. Né? Você pode ignorar tudo que, né, você aprendeu e continuar fazendo as coisas da mesma forma, né? Sendo escravo dos seus pensamentos, desperdiçando muita energia e sem conhecer esse grande potencial do seu coração, ok? Ou então pode tentar aprender a técnica sozinho, né? Tentar intuir como é que é o passo a passo. Só que isso tem um preço também, né? O preço de continuar sendo prejudicado pelo estresse e pela ansiedade. A imersão da Solution é totalmente vivencial, é uma jornada guiada de autoconhecimento. Então, não se trata apenas do exercício, mas da percepção e consciência que você adquire no processo de aprendizagem do exercício. Tentar fazer essa jornada sozinho pode te custar um bom tempo ainda com estresse e com ansiedade na sua vida, né? E a terceira opção é você comprar, né, o The Solution sem o risco nenhum, porque, como eu te falei, eu dou a garantia que se essa técnica não funcionar para você, você tem aí até 14 dias para pedir o reembolso completo do que foi investido, né? A terceira opção é você ter um método comprovado de saber lidar com o estresse
eliminar a ansiedade em qualquer situação, com apenas 20 minutos, sem ter risco nenhum, né? É o caminho mais barato, mais rápido e que não tem contraindicações, né? É a melhor opção. É sério mesmo que você vai tentar descobrir sozinho? Se você não conseguiu até hoje, há uma grande chance de você ficar pelo meio do caminho, né? Então, clica no botão que está no chat e também vai estar nos grupos, ou também você vai receber por e-mail, e garanta a sua vaga nessa imersão. Vamos fazer essa jornada juntos, do seu cérebro ao seu coração, e você vai descortinar um novo mundo muito mais leve, muito mais simples e muito mais divertido, né? Eu queria agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui. E aqui estão meus contatos, né? Meu Instagram, meu WhatsApp, meu e-mail. Estou disponível aí para as considerações finais. Se vocês quiserem fazer um print aí da página, tirar uma foto, mas também eu posso colocar lá no grupo esses contatos, tá bom?